Preocupados com o avanço do coronavírus, em especial na região de Dourados, onde há muitas comunidades indígenas, a cobrança dos deputados foi de medidas efetivas contra os impactos da doença nesses locais. A vulnerabilidade e o alto índice de propagação do coronavírus na comunidade indígena de Dourados foram destaques entre os parlamentares. Eles temem consequências muito graves se medidas não forem tomadas com urgência. Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população indígena do Brasil. Já foram confirmados, até o dia 2 de junho, 76 casos de Covid, a maioria registrada entre os Kaiowá, Terena e Guarani, na Grande Dourados. Diante desta realidade, o deputado Pedro Kemp, do PT, fez um apelo à Secretaria de Estado de Saúde para a distribuição de equipamentos de proteção e apoio à comunidade, que precisa de ações e estratégias especiais, pois são mais vulneráveis. É preciso que esse material chegue até as aldeias indígenas, porque os índios vivem numa situação de vulnerabilidade maior. Então, nós precisamos dessa atenção do secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, e também fazendo gestões, lógico, junto ao Departamento de Saúde Indígena Especial. Os deputados Barbosinha, do Democratas, e Neno Razuki, do PTB, também cobraram informações e providências para conter a pandemia nas aldeias indígenas da região sul do estado, composta de 17 mil habitantes. Dourados se apresenta como novo epicentro da pandemia. Precisamos de uma atenção como um todo, mas não tem dúvida nenhuma de que a comunidade indígena, até pela sua vulnerabilidade, ela necessita de uma atenção especial. A questão relacionada ao abastecimento de água, eu tenho cobrado isso há muito tempo, pedi informações, inclusive, à CESAI, a respeito desse assunto. Desde a época, a FUNASA cuidava desse assunto relacionado aos índios. Penso que esse é um assunto que demanda uma atenção especial da Secretaria de Estado de Saúde, do município de Dourados e de todos nós. Eu queria pedir o apoio ao presidente, aos demais colegas, para que o governo do estado, através do seu secretário Geraldo Rezende, apresente para nós deputados um plano concreto, plano detalhado de combate ao coronavírus nas aldeias do estado. Ao final da sessão ordinária remota, a pedido do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia, do PSDB, os parlamentares fizeram 1 minuto de silêncio para prestar homenagem às vítimas do coronavírus. Nesse momento, fui informado pela assessoria que o número de mortos por coronavírus no Brasil passa dos 30 mil. 30.009, os infectados 530.733, no Mato Grosso do Sul 20 mortos, os infectados 1.568. Então, com muito pesar, e aqui peço esse minuto de silêncio para os familiares dessas vítimas, dessas pessoas que morreram desse mal que abalou não só Mato Grosso do Sul, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. 1 minuto de silêncio, eu pediria que todos ficassem em pé e fizéssemos 1 minuto de silêncio, a partir desse momento. Acompanhantes de pacientes tiveram garantido em projeto aprovado pela Assembleia o direito de permanecer nos hospitais, mesmo durante a pandemia. Algumas unidades de saúde estavam proibindo a presença dos acompanhantes, citando o coronavírus como justificativa. Durante a sessão plenária desta quinta-feira, 25 de junho, os deputados analisaram 5 projetos. Foi aprovado em segunda votação, por unanimidade, o projeto de lei de autoria do deputado João Henrique, do PL, que concederá à gestante com deficiência auditiva um intérprete de Libras para acompanhar a consulta pré-natal, trabalho de parto e pós-parto. Eu fiquei, presidente, colegas parlamentares, deputados, amigos, preocupado com as mulheres surdas, né, que possuem essa dificuldade de entender e receber do seu médico durante o pré-natal todas as orientações na sua língua,
que recebe uma gestante convencional, tem a audição perfeita. E depois disso, durante o parto, antes, depois, as instruções que têm que ser transmitidas, e li um artigo no portal UOL contando sobre um intérprete que teve a felicidade de conseguir transmitir para eles, para a mãe, aquilo que estava sendo passado, as emoções, explicando como é. Eu acho que isso vem para contribuir, para somar, para humanizar. Também foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado a Semana de Prevenção à Gripe H1N1. Esse projeto é bom para que nós venhamos combater também, né, a gripe H1N1, né? Muito importante que nós venhamos estar fazendo, né, ali a nossa parte, um trabalho de divulgação, falando sobre a gripe, a importância dos cuidados e também do combate. Ainda na ordem do dia, os deputados aprovaram em votação única o projeto de decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade pública no município de Anaurilândia devido à pandemia de coronavírus. A escravidão foi abolida em 1888, mas ainda são encontrados casos em que trabalhadores são submetidos a situações insalubres. Para traçar formas de combate a este crime e fomentar o debate, foi aprovado um projeto que institui a Semana de Combate ao Trabalho Escravo em Mato Grosso do Sul. Em mais uma sessão virtual com a presença de 22 parlamentares, 4 projetos foram aprovados em segunda discussão e votação. A ordem do dia dessa terça-feira foi encaminhada presencialmente pelo presidente da Casa, deputado Paulo Correia, do PSDB, na companhia dos deputados Herculano Borges, do Solidariedade, e segundo secretário, Gerson Claro, do PP, e Eduardo Rocha, do MDB. Entre os projetos votados esteve o que institui a Semana Estadual de Combate ao Trabalho Escravo e análogo à escravidão, do deputado Marçal Filho, do PSDB. Conforme o deputado, é preciso combater e também conscientizar a população a respeito da denúncia e tentar reduzir o número de casos em Mato Grosso do Sul. É um assunto que eu venho debatendo há muito tempo. A época em que exerci os mandatos de deputado federal, apresentei uma proposta de emenda à Constituição onde fosse constatado trabalho escravo ou análogo, haveria expropriação das terras. Quer dizer, a União, o poder público, tomaria essas terras sem direito de indenização ao proprietário. Porque, infelizmente, nós temos ainda esta vergonha em muitos lugares do nosso país. Alguns casos aqui no estado, graças a Deus isso tem diminuído bastante, mas trabalhadores que trabalham, às vezes, em propriedades rurais bastante distantes das cidades, e acabam se endividando, porque ali mesmo, na propriedade rural, eles adquirem os alimentos para subsistência, aquilo vai sendo descontado e não sobra nada para ele no final do mês. E ele acaba tendo que ficar ali sem poder sair, porque não tem como pagar a dívida, uma dívida que ele não contraiu na realidade, mas que é feito justamente para mantê-lo ali no trabalho. Além desse, os deputados também aprovaram a inclusão da Feira Expo Amiga de Negócios de Campo Grande no calendário de eventos do Estado, do deputado Eduardo Rocha, do MDB. O projeto, que institui o Dia Estadual do Imigrante Tcheco e Eslovaco, do deputado Felipe Orro, do PSDB, e o projeto de lei que institui o Dia Estadual do Clamor, Jejum e Oração em Mato Grosso do Sul, de autoria do deputado Antônio Vaz, do Republicanos. O Jornal Parlamentar segue para um breve intervalo e volta já. Servidores do Executivo Estadual que se tornaram pais adotivos passam a ter o direito à licença paternidade de mesma duração que a de outros pais. A medida foi aprovada em junho pela Casa de Leis. Os deputados votaram 5 projetos de lei.
O destaque foi a aprovação em segunda votação de 2 proposições do Executivo. A primeira matéria apreciada pelos parlamentares altera a lei que trata de carreira dos agentes de segurança. A proposta resolve um embate de longo prazo, referente ao concurso público. A mudança é em relação à questão da idade mínima e máxima para investidura em cargo público. De acordo com o novo texto, fica valendo a idade do candidato conforme a data na inscrição. Já outro projeto do Executivo equipara a licença paternidade dos pais adotivos aos pais biológicos. Na prática, os pais adotivos vão ter 5 dias de licença para cuidar da adaptação da criança em seu novo lar. Os pais adotivos têm o mesmo amor, às vezes até suplantam os pais biológicos. Então, o amor deles é incondicional. E ele precisa ter também os direitos iguais aos pais biológicos. Então, a Assembleia nada fez mais do que aprovar um projeto que vai beneficiar muito aqueles que dedicam a sua vida a cuidar de filhos que biológicos não são seus, mas vão dar todo o amor, todo o carinho para o resto da vida e serão seus filhos, né? Então a Assembleia cumpriu esse papel e parabenizo o governo do Estado por ter mandado um projeto de relevância e importância para ajudar as pessoas que querem ter os seus filhos, não conseguem biologicamente, mas trazem crianças que às vezes estão em asilo, orfanato, estão deixadas, crianças que sofrem com violência doméstica, essas a gente precisa respeitar. Então, os pais vão ter o mesmo direito que os pais biológicos. E esse projeto veio numa hora boa, numa hora que ajuda muito o Mato Grosso do Sul. A Semana do Leite é um evento bastante tradicional em Mato Grosso do Sul, inclusive com a realização de vários debates na Assembleia Legislativa. Com as medidas de isolamento adotadas como prevenção ao coronavírus, muitas dessas ações da Semana do Leite passaram a ocupar os meios digitais. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Correia, tomou um copo de leite durante a sessão para cumprir o desafio virtual alusivo às comemorações da Semana do Leite. A pessoa desafiada tem que desafiar pelo menos 2 outras pessoas. Eu vou desafiar 4 pessoas. Me permitam. Deputado Herculano Borges, deputado Eduardo Rocha, deputado Gerson Claro, e não está aqui com a gente, mas sempre está conosco aqui, o secretário da Casa Civil, Sérgio de Paula. Estão todos desafiados na Semana do Leite. Não é possível um copo de leite desse ser a metade do preço de um copo de água. Então é isso que o Brasil precisa corrigir e não aumentar o preço do leite no consumo final, mas subsidiar e ajudar os nossos produtores de leite numa bebida tão saudável. O desafio do leite foi proposto pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abraleite, e tem como objetivo valorizar o setor, bem como o consumo de seus derivados em meio à pandemia do novo coronavírus. Aqui no estado, diversas atividades estão sendo coordenadas pela Frente Parlamentar do Leite do Legislativo Estadual. Em Mato Grosso do Sul, a Semana Estadual do Leite em 2020 é comemorada de 31 de maio a 7 de junho. Conforme o deputado Renato Câmara, do MDB, coordenador da Frente Parlamentar, até o momento as ações já arrecadaram mais de 11 mil litros de leite que serão destinados a entidades e associações do estado. A Frente Parlamentar aqui desta casa, representada por 16 deputados, nós fomos parceiros do início dessa grande semana que tem várias atividades e nesse ano vai ser todas online. E começou com uma live com parceria com a Semagro, e aqui parabenizar a Semagro, parabenizar a Concileite, a FamaSul, a Decoagro, a Sumas, que é a Associação dos Suinicultores, e foi feita uma arrecadação, só no início dessa arrecadação já são 11.900 litros de leite que vão ser distribuídos para asilos, para o movimento de vicentinos, papais. E ao longo dessa semana continua então as arrecadações, são vários produtores que estão entrando nesse movimento.
Quem mora no estado há pelo menos 10 anos passa a ter direito a concorrer a vagas reservadas na UEMS. O projeto, de autoria do presidente da Casa de Leis, quer valorizar principalmente o estudante sul-matogrossense. Na primeira sessão da semana, os deputados estaduais discutiram a redação final da lei que prevê a reserva de vagas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, para candidatos residentes em Mato Grosso do Sul. A autoria é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Correia, do PSDB. O parecer de redação final tem por objetivo apresentar a proposta considerando as emendas aprovadas, se houver. Para tanto, é feita a adequação do texto final à técnica legislativa, onde são eliminados os vícios de linguagem, as impropriedades de expressão e os erros materiais, sem prejudicar o mérito da matéria aprovada pelo plenário. Com a redação final do projeto aprovada pelos deputados estaduais em sessão virtual, o projeto segue agora para a sanção do governador Reinaldo Azambuja. A ideia é que os recursos investidos na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul também beneficiem estudantes que vão desempenhar o seu ofício em território sul-matogrossense. Conforme Paulo Correia, 10% das vagas vão ter essa finalidade e, segundo justificado pelo deputado, o impacto será sentido em áreas como a da medicina, por exemplo. Simplesmente assim, se o primeiro ano começa a medicina, que é o curso mais caro da UEMS, com 50 pessoas que passaram certinho e tal, no segundo ano sobram 10 vagas, 10 pessoas desistiram de seguir com o curso. Essas 10 vagas têm que ter um processo seletivo para a complementação dessas vagas. Aí é reservado 20% para negros, 20% para indígenas, as cotas, né? Então a gente tentou os 20% também, não conseguimos, mas nós conseguimos 10% para completar os 50% de vagas. O que a gente está querendo contemplar com essas vagas? Exatamente as pessoas que moram no estado de Mato Grosso do Sul, que são prejudicadas muitas vezes por pessoas que vêm de fora com cursinho de 1 semana, com cursinho de 2 semanas, com formação disso, formação daquilo, até é um troço até esquisito, os critérios são subjetivos, essa é a verdade. Então a gente requereu esses 10% de vagas para recompor o número de 50 alunos, que é para viabilizar o curso efetivo, porque está sendo gasto um dinheiro bancado pelo estado de Mato Grosso do Sul, com recolhimento de impostos dos cidadãos do estado de Mato Grosso do Sul. E é muito estranho vir um monte de gente do Brasil inteiro para fazer medicina de graça, bancado aqui pelo estado de Mato Grosso do Sul. Então, reservamos 10% das vagas, acho que isso é de suma importância para o nosso estado, para a gente ter médicos formados no nosso estado que tenham alguma ligação com o nosso estado. Senão a gente está formando médicos de fora do nosso estado, que por muitas vezes voltam ao seu estado de origem, não deixando absolutamente nada aqui para nós. Mais um intervalo no Jornal Parlamentar. Nós já voltamos. As contas de água e luz e seus atrasos passam agora a estar vinculados ao CPF do consumidor e não à residência. A mudança deve facilitar a vida de locatários e inquilinos que se mudam para uma casa que possui débitos nas concessionárias. Concessionárias de energia e água costumam transferir débitos pendentes de contratos anteriores em casos de troca de titularidade das faturas referentes à prestação desses serviços. Para proteger os consumidores sul-matogrossenses, o projeto de lei que proíbe a transferência de valores de contratos passados em nomes de terceiros foi aprovado em segunda discussão e votação na ordem do dia da sessão remota realizada nesta terça-feira, 9 de junho. Autor da proposta, o deputado João Henrique quer evitar má-fé por parte das prestadoras. Agora, nós vamos conseguir, através desse projeto, configurar a má-fé das prestadoras de serviço que maliciosamente vinculam débitos de terceiro, fraudes
e outras pendências em unidades consumidoras. E um desrespeito ao consumidor ter criado esse nome, unidade consumidora, exatamente para cobrar débito de terceiro, quando as dívidas e débitos anteriores são de natureza pessoal. Então, agora fica configurada a má-fé das prestadoras que fizerem isso e poderá ser cobrado, devolvido, indenizado o consumidor, inclusive no valor dobrado. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram em segunda discussão e votação o projeto de lei do deputado Lídio Lopes, que cria a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto em Mato Grosso do Sul. Segundo dados da Escola Nacional de Saúde, da Fiocruz, a depressão pós-parto atinge mais de 25% das mães no Brasil. É necessário um acompanhamento mais eficaz para que a gente possa recuperar essas mulheres, principalmente nesse período pós-parto, que é muito grave, muitas delas perdendo a própria vida. Eu quero mais uma vez agradecer aos pais aí por a compreensão de poder aprovar. De autoria do Poder Executivo, o projeto de lei que possibilita a contratação temporária de pessoas para o trabalho de prevenção a incêndios nas unidades de conservação ambiental foi aprovado em segunda discussão e votação. Pela proposta, essa contratação visa dar suporte aos brigadistas e organizações que trabalham no combate ao fogo. Agora, essas 3 matérias seguem para sanção ou veto do governo. Reconhecer a paternidade no cartório é de graça, mas muita gente não sabe disso. Uma lei aprovada na Assembleia obriga a fixação de cartazes nesses locais, informando sobre a gratuidade do procedimento. Foram 5 os projetos de lei aprovados em mais uma sessão virtual na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, com destaque para o projeto de lei número 259 de 2019, votado em segunda discussão e cuja autoria dos deputados Marçal Filho e Evander Vendramini. Esse projeto define que os cartórios são obrigados a informar por meio de cartazes sobre a gratuidade do registro e reconhecimento de paternidade em Mato Grosso do Sul. Além disso, 2 projetos relacionados ao orçamento do Estado passaram pela primeira e única discussão. São eles o projeto de lei número 108, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a LDO de 2021, e o projeto de decreto legislativo número 24, que teve sua constitucionalidade reconhecida para abertura de crédito extraordinário pelo governo. As outras propostas foram aprovadas ainda em primeira discussão e estabelecem a semana de conscientização e combate ao relacionamento abusivo, de autoria do deputado Marçal Filho, e a inclusão da festa de Nossa Senhora da Abadia em Sidrolândia, no calendário oficial de eventos estaduais, por autoria do deputado Gerson Claro. Junho foi o mês em que a Assembleia debateu o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. O Junho Prata, como é conhecido, também não pôde promover eventos presenciais, mas marcou presença nos meios digitais, inclusive com o lançamento de um e-book especial sobre o assunto. Animais do Pantanal agora também ajudam, por meio de e-book, crianças a refletir sobre a violação de direitos das pessoas idosas. Esta é a segunda produção, no formato de livro digital, da Gerência de Mídias Sociais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O jornalista Oswaldo Júnior explica como o texto foi elaborado. Acho que é interessante fazer uma roda de conversa, né? Criar assim, um ambiente de roda de conversa, e aí surgiu o livro, né? Esse e-book, que é uma festa para a vida, né? Porque a ideia é justamente essa, né? Fazer com que a vida seja considerada uma festa, né? Em todas as idades, até isso está no livro, né? E o processo de escrita foi muito interessante, né? Porque é algo, um desafio, né? Eu senti como desafio você escrever com rimas, né? Então, cada frase, você tem que pensar em cada frase que eu ia fazer, o final da frase, teria que ter a palavra, né? Ela teria que ter um som no seu final que pudesse permitir uma rima e ficasse uma construção interessante, né? Para a criança e para o público de modo geral. As ilustrações da obra são da programadora visual Luciana Kawasaki e utilizam como personagens animais da fauna, como jacarés, macacos, entre outros. E a coruja é interessante porque a coruja ela vê através da noite, então ela consegue perceber aquilo que as outras pessoas não percebem, como a violência muitas vezes que é velada, né? Então tem esse sentido metafórico, né? A coruja vendo na escuridão. E a anta, que é um animal que está no começo, né? É um animal super inteligente, né? É o maior mamífero nosso, mamífero mesmo aqui, né? Porque
Tem outros maiores, né, como a vaca, por exemplo, mas vieram da Europa, né? Aqui, nós mesmo aqui, é o maior mamífero. E é um animal inteligente, né? Muitas vezes as pessoas serve como xingamento, né? Mas na verdade é um animal muito inteligente. Por isso eu coloquei a proposta de dar uma festa para os idosos foi da anta, né? Que é muito inteligente. E aí os animais foram revelando, e no livro traz todo tipo de violência, violência material, violência física, chantagem emocional, né? Várias situações que os animais vão discutindo. Para acessar o e-book Uma Festa para a Vida, Animais do Pantanal e os Direitos dos Idosos, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Lembrando também que você confere essas e outras reportagens no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Até mais!